Esses dois lados, o direito e o esquerdo, o azul e o vermelho, são controlados por alguém que está por trás das cortinas, né? Então, mas ainda assim, você olhando para a esquerda, com certeza ela vai ser mais maligna do que a direita, porque eles trabalham dessa forma explicitamente, diferente da direita que tem umas sutilezas aí, mas tem o lado conservador, né? Então a gente vê aí, começo do ano já desde o final de 2024, o dólar em alta, os impactos no Brasil aí na economia. O próprio economista da Globo News, ele pediu que a população estoque aí trigo e café e outros produtos que dependam da importação, né? Porque os preços eles vão subir ainda mais. A gente está debaixo de um jugo de uma elite controladora que controla até mesmo os peões, que a gente chama, que são esses líderes políticos e religiosos até mesmo, que trabalham para esse sistema maçônico, né? E isso afeta muito as nossas vidas quando a gente não enxerga isso. Por isso que eu sempre gosto de frisar que o que a gente traz aqui não é para colocar medo em você, é para que você entenda aquilo que está vindo, aquilo que eles planejam e executam, para que você possa se proteger, se antecipar com algumas coisas, não com tudo. A gente não vai conseguir fazer tudo, mas aquilo que está dentro do nosso alcance é importante. Então a gente vê aí, começo do ano já desde o final de 2024, o dólar em alta, os impactos no Brasil aí na economia. O próprio economista da Globo News, ele pediu que a população estoque aí trigo e café e outros produtos que dependam da importação, né, porque os preços deles vão subir ainda mais. Teve uma elevação nos custos de produção e importação, ou seja, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, passando aí de 4,84 para 4,96. Não é um aumento gritante, mas é significativo. O aumento dos preços também dos produtos importados e também dos serviços que dependem de insumos e produtos importados, né? Por exemplo, insumos básicos como trigo e café, produtos médicos e medicamentos, maior parte desses insumos aí são importados, eletrônicos, automóveis, máquinas agrícolas e máquinas industriais, né? O Brasil ele depende muito de peças e itens importados, ou seja, gera um impacto muito grande nos combustíveis e diminuição do poder da nossa compra, obviamente, o dólar sobe, o real fica mais discrepante e o aumento da dívida externa, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria citar aqui. 2 anos de governo e mais de 2 trilhões de dívida, né? Isso afeta a nossa economia, né? Desgoverno, né, Betete? Infelizmente, e a gente consegue ver também, até mesmo lá na América Latina, umas mudanças políticas aí significativas, trazendo uma possível guinada para a esquerda na região. Não que exista lá, vocês sabem muito bem o que eu acho de direita e esquerda, inclusive, até se tiver um espacinho aqui, dá para gente bater um papinho sobre aquela série chamada Round 6, né? Que está em alta aí na Netflix. E essa série ela mostra claramente que esses dois lados, o direito e o esquerdo, o azul e o vermelho, eles são controlados por alguém que está por trás das cortinas, né? Então, mas ainda assim, você olhando para a esquerda, com certeza ela vai ser mais maligna do que a direita, porque eles trabalham dessa forma explicitamente, diferente da direita que tem umas sutilezas aí, mas tem o lado conservador, né? Ô Rodrigo, qual que é a sua análise sobre essa questão de Hollywood, né? Quando eu falo Hollywood, são as grandes produções, as grandes séries e os grandes filmes que estão aí em todos os cinemas espalhados pelo mundo, que Hollywood sempre parece que antecipa o que vai acontecer. E nessa série aí, Round 6, né, que está bombando aí na Netflix, eu percebi a questão do jogo, né, de manipulação, e ali as pessoas que estão jogando são mortas ali quando não conseguem atingir o seu objetivo, como se fosse uma pecinha mesmo, né, aquele brinquedo que quando a gente era pequeno lá jogava de Forte Apache, lá você matava lá o índiozinho lá com uma flecha, não estava nem aí e jogava aquele brinquedinho fora. E isso já é tão normal que isso é a realidade hoje da sociedade, né? O bandido matando ali a vítima sem preocupação nenhuma. Quer dizer, a humanidade hoje parece estar igual Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não é nem 2.0, 5.0, eu diria, né? E tem uma frase bem interessante com esse comentário que você fez. É só um celular. Você lembra o que disso? É só um celular. Ou seja, é só um celular, fica tranquilo. Você não pode correr atrás do bandido,
você não pode fazer nada contra ele porque é só um celular. Você tá entendendo? Então, assim, a gente chegou os valores invertidos. Então, o que eu acho de Hollywood? Respondendo a sua pergunta. Primeiro que Hollywood não foi construído para nosso lazer, para nossa diversão. Isso é um fato. Aquilo é uma máquina que é um dos tentáculos mais poderosos do sistema controlador para doutrinar e alienar as massas aos seus valores. Ou seja, é programação preditiva, mensagens subliminares, programações neurolinguísticas, porque tudo que é passado lá como algo que, por exemplo, como ficção científica. Vários filmes, né, que a gente via na década de 80, por exemplo, como ficção científica, hoje vem como realidade. Então, tudo isso, a programação preditiva nada mais é do que o quê? Eles passarem algo, seja em série, em filme, em desenho e etc., que vai acontecer no futuro, mas que eles mostram para as massas para encriptar sutilmente no subconsciente, através da visão e da audição, para que quando chegue essa realidade, as massas elas não tenham tanto choque. Elas encarem isso com uma certa dormência até mesmo. Então, eu digo para vocês que tem 3 pilares satânicos muito fortes no mundo. Hollywood, Disney e NASA. Esses são os 3 pilares mais fortes do satanismo aqui na Terra, tá? Então, a gente vê essas séries, como por exemplo a Round 6, eles mostrando claramente, inclusive, aconteceu na vida real, tá? Isso ocorreu mesmo lá na Coreia, tá? E eles realmente eliminavam pessoas em dívidas, pessoas que estavam assim sem trabalho ou perdidas assim socialmente envergonhadas. Para eles, eles tratam a gente como isso, como um lixo assim, né? Tem até outros motivos que a gente não pode falar aqui em virtude da plataforma, né? Que é a comercialização de outros bens, né? Da própria estrutura física do ser humano, né? Então a gente fica até assustado de ver as barbaridades aí, também acompanhando na mídia, as festas, os bastidores, né? Toda a chantagem aí dessas grandes festas, desses grandes interesses. Mas, Rodrigo, do ponto de vista de escatologia bíblica, o que você pode aí relatar para a gente de 2025? Tem a questão do Donald Trump, tem a questão do genro, acho que do Donald Trump, que está muito associado ao Elon Musk, conversações, inclusive, para anexar outros países, Groenlândia, Canadá, Panamá. Rapaz, o céu assustador, é um presidente de uma nação eleito, olha, eu quero anexar aqui um país aí do tamanho do Canadá, que é isso? Eu vi isso aí, e tem a expansão do BRICS ali, né? Entraram 9 países como parceiro, Bolívia, Indonésia, Cuba, Tailândia, entre outros aí. Como eu falei, na América Latina estão puxando mais para canhota. O Trump aí, com a entrada de Trump retorna às ambições expansionistas, ou seja, as pessoas elas tendem a achar que agora vai melhorar. Agora o dólar melhorou, a bolsa do lado americano melhora, só esquece do Brasil, né? O criptomoeda melhora. Então, assim, vai melhorar as coisas. É uma falsa sensação, uma falsa ilusão de que as coisas vão melhorar. Isso é um problema muito sério. Daí tem, assim, uma entrevista lá nessa terça-feira na Flórida. O Trump, ele ameaçou, como você falou, tomar a Groenlândia à força. Isso é bizarro de a gente ver, né? E não só isso, a Dinamarca respondeu eles lá, né? Reforçando que a posse sobre a Groenlândia dele, a primeira-ministra, que lá tem rei e rainha, né? Primeira-ministra é que manda, né? Da Dinamarca disse que a Groenlândia não está à venda, né? E o Trump também tentou tomar o canal do Panamá, propôs anexar o Canadá aos Estados Unidos, isso é muito curioso, e isso o motivo para tomar as regiões é segurança econômica, ou seja, eles querem forçar as coisas para ter uma segurança econômica de alguma forma. Mas falando um pouco de escatologia para esse ano, tem muita coisa ligada com questões sanitárias, tá, Betete? Porque esse avanço do transhumanismo que a gente vê, ele não é por acaso, né? O que é o transhumanismo? É a mistura da tecnologia no homem, ou seja, lá em Daniel 2:43 diz que esse último governo vai tentar se misturar o ferro com o barro, com a semente humana, né? O barro de lodo, que somos nós. Então, nós somos barro
feito do pó da terra, e o ferro vem desde Tubal-Caim, que é o filho de Caim, que estava ligado a ferreiro, a questões tecnológicas. Então esse ferro misturado no barro, mas não se ligarão um ao outro, a Bíblia fala, porque assim como o ferro não se mistura com o barro, que é uma liga que não é forte. Então esse último governo do mundo, ele é um governo frágil na sua mistura, porém ele é poderoso na força tecnológica, tá? Então o que tem a ver isso com questões sanitárias? Tem a ver que já desde lá daquele ensaio que a gente viveu em 2019, que eles dizem que foi um ensaio e agora inclusive ficou provado que isso saiu do laboratório lá de Wuhan, isso a gente já sabia. Quem está acordado, acompanha as questões, sabem que isso é uma real, que isso foi construído propositalmente, mas desde lá eles inocularam nas massas, que a gente não gosta de ficar entrando muito nesses assuntos, mas é importante relembrar que aquilo lá, isso aqui que eles fizeram, tinha metais pesados. O Gra.feno, o M.RNA, tudo isso daí está ligado, alumínio, tinha várias questões ali, proteína spike, entre outras coisas, que faz com que as pessoas recebam essa carga das frequências. Qual que é o problema disso para tentar concluir aqui o meu pensamento, né, o meu raciocínio? Sobre os metais, cada frequência ela pode receber uma carga energética. Por exemplo, o Gra.feno, ele é um condutor elétrico muito potente. Então, o 5G, ele emite essas frequências. O grafeno, ele absorve aquilo, passa para o mRNA, que é um RNA mensageiro sintético, para que ele construa algo dentro do corpo das pessoas que não acordaram, que não estão no caminho, não pediram para Deus serem limpados, para serem restaurados, porque Deus tem o poder de restaurar também qualquer DNA. Né? Não é que a pessoa tomou, está perdida. Isso aí também eu não concordo, não. Deus ele é poderoso, através do sangue de Jesus tem poder para curar qualquer coisa. Agora, se a pessoa tomou e não está nem preocupada, e está lá desvirtuada, achando que não, isso tudo aqui que a gente está falando aqui é mentira, é um problema. Ela vai começar a ter trombose, ela vai começar a ter miocardite, ela vai ter muitos problemas. Tá? Porque a frequência, olha só que interessante. Em 1918, a gripe aviária teve mutações nos Estados Unidos, lá, tá? Em 1918, na grande crise da gripe espanhola, ondas de rádio estavam sendo testadas no mundo. Olha que interessante. Em 1979, teve a influenza, e foi o lançamento da 1G, ou seja, a primeira geração de telefonia móvel lá no Japão. Em 1991, teve a cólera, e o lançamento da 2G. Em 1998, teve o surto da influenza, e o lançamento da 3G. Em 2009, teve H1N1 e o lançamento da 4G. Tá? É isso aí. Então, assim, em 2019 agora, daí teve o quê? Não teve o CV19? E o lançamento do 5G. Então, o estudo de cientistas que estão fora, não estão comprados com essa nova ordem ponto mundial, indicam que a 5G pode causar sintomas parecidos com os da gripe. Então, em 2024 para 2025, o sistema da 5.5G vai operar com a IA e a realidade aumentada virtual, que fazem parte dessa sociedade da quarta revolução industrial aí, tá? Então, será que essas doenças, ou novas tecnologias que eles estão testando, será que as frequências elas não estão influenciando aí as pessoas? E você que segue o canal do Fernando Betete, eu faço muitas lives relativas também à questão de saúde e como fazer determinadas limpezas, né, para não falar outra palavra, no seu corpo. Então, lógico, o Rodrigo falou aí do poder da fé, a gente tem plena consciência disso, mas você também tem, é só você procurar aqui no canal do Fernando Betete, vários protocolos que ajudam você a fazer uma limpeza aí no seu terreno biológico, tá certo? Tem que fazer mesmo, porque assim, Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. O que você fala dessa questão da frequência? Porque as pessoas ficam com medo, né? Eu recebo muitos e-mails aqui, pedidos, o que eu vou fazer? Eu tô com medo que vai acontecer isso, eu tô com medo que vai acontecer aquilo. A gente tem que estar preparado, né, Rodrigo? Meu irmão, o que eu digo sempre é o seguinte: Deus não habita na frequência do medo. Esse é o primeiro ponto. Porque ele nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai brigar com a frequência ruim tendo uma frequência boa. É simples. Para você ter uma frequência boa, você vai ter que fazer o quê? Coisas carnais, coisas espirituais. Carnais. Vai fazer um exercício,
vai beber mais água, vai dormir bem, uma qualidade de sono boa, vai se exercitar, como eu já falei, vai se relacionar bem com as pessoas, não ter estresse, não ter briga, buscar a paz ao invés da briga. E as coisas espirituais, você vai fazer o quê? Você vai orar mais, você vai fazer um jejum de vez em quando, você vai dobrar teu joelho toda noite antes de dormir, vai dobrar teu joelho quando você acordar, você vai criar uma conexão com o Pai, com Deus, a todos os dias, porque a gente não precisa mais de um templo físico lá de pedra para você frequentar, para você ter. Isso daí, na verdade, a palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Para começar, é isso aí. Então, assim, o templo é quem? Desde que o Messias fez aquele enorme sacrifício no madeiro, o nosso corpo se tornou o templo, porque o sangue dele restaurou o nosso corpo, o nosso DNA que estava corrompido, porque na época tinha corrupção genética, assim como está vindo hoje à tona, por isso que a palavra diz que tudo que for tornará a ser, não há nada de novo debaixo do sol, ou seja, corrupção genética. Então ele restaurou o DNA, nosso DNA, para que ele pudesse habitar aonde? No centro, no coração, e o Pai habitar na nossa mente. Ou seja, o templo somos nós. Se você criar uma conexão diária com o Pai, através do Espírito Santo e de Jesus, é todos os dias, a cada pouquinho. É assim que você vai aumentar a sua frequência, e quando você for ver, você não vai ter mais medo. Porque o medo, ele só tem espaço quando você não tem fé. Se tua fé está abalada, você pode ter medo. Então, essas questões que eu falei de frequência, Betete, inclusive, tudo que é para tecnologia interaja com o corpo das pessoas, é um preparo para o transhumanismo. Tá? Inclusive, eles estão jogando nanotecnologia no ar, as Smart Dust, chamada de poeira inteligente. Isso é uma névoa misteriosa lá nos Estados Unidos. Tá? Essa névoa misteriosa aí, as pessoas de vários estados lá dos Estados Unidos, no Texas, na Virgínia, Kansas e outros estados, relataram uma névoa misteriosa com cheiro químico que acredito estar causando adoecimento poucos minutos após contato no ar, sintomas de tosse, dor de garganta, etc. Então, você vê que grave que é tudo isso aí que está acontecendo. Não é brincadeira. Eles atacam a gente de todas as formas. Obrigado por ter assistido esse corte. Agora, a entrevista completa é imperdível. Clique aqui e assista a entrevista completa. Experimente os benefícios da creatina para a sua saúde. Aproveite a promoção adquirindo hoje mesmo no site da Nutrigenes.